Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Vanessa e hoje vim contar uma história que se chama Os Sonhos do Rei, que faz parte da coleção do indiano do Panchatantra. Conta-se que havia um rei que sonhou que estava sentado em seu trono e passava uma raposa para lá e para cá e a raposa se escondia. Ele passou a noite inteira sonhando com essa raposa e isso o deixou intrigado. Ele pensou, mas o que será que isso significa? E ao despertar, ele convocou a presença dos gurus, dos sábios, para que interpretassem o seu sonho. Mas as explicações que os gurus lhe forneceram não foram convincentes. Ele falou, não pode ser. Então ele resolveu rodar uma proclama. E havia um lenhador que vivia uma choupana. Esse lenhador passava por muitas dificuldades, muitas necessidades. Ele vivia em situação de vulnerabilidade. E ele viu a proclama do rei, onde se dizia, será recompensado com um saco de ouro a pessoa que conseguir decifrar o sonho que tive com a raposa. Aí ele sentou no tronco de madeira e ficou refletindo, ficou pensando, puxa vida, se eu tivesse o dom de interpretar sonhos, minha vida melhoraria tanto. Ai, era uma ótima oportunidade. Foi quando, de repente, apareceu um pássaro muito belo e colorido e pousou em um galho e perguntou ao lenhador, você gostaria de saber o significado do sonho? E o lenhador se dirigiu ao pássaro. Nossa, você fala? O pássaro respondeu, não só falo, como também sei o significado do sonho. Vamos fazer um acordo? Eu te conto o significado do sonho e quando você receber a bolsa com as moedas de ouro, você reparte comigo a recompensa. E o lenhador pensou, combinado. É melhor meio saco de moedas de ouro do que nenhum. Então tá, pássaro. O pássaro disse, o rei sonhou com a raposa, para lá e para cá é sinal de traição. Diga ao rei para ter muito cuidado, que acautele-se, porque há muitos traidores em volta dele. O lenhador foi contar ao rei, e o rei já estava desconfiado, já estava com aquela intuição, concordou e aceitou a explicação do lenhador. E o lenhador foi recompensado com um saco com moedas de ouro. E pela estrada, o lenhador pensou, eu fiz o combinado com um pássaro, mas para que um pássaro vai precisar dessas moedas de ouro? Ele é do tamanho dessa moeda, para que ele quer essa recompensa? Eu preciso mais do que ele. Eu não vou lá no lugar que a gente combinou, pois eu vou desviar do caminho. Não quero nem saber. E ele simplesmente seguiu por outro caminho e não traiu o combinado com o pássaro. Passou-se um tempo, o rei teve outro sonho. O rei sonhava que estava sentado em seu trono, quando de repente olhou para cima e viu um punhal apontado para sua cabeça. Aquilo o perturbou. Um punhal muito pontiagudo. Então ele perguntou a todos que estavam ao seu redor o que significava aquele sonho. Ninguém soube responder. Ele, não precisa rodar a proclama. Chame o lenhador, ele vai conseguir decifrar. Então o rei enviou os soldados à casa do lenhador. Os soldados bateram na porta e o lenhador abriu a porta. E o soldado disse, o rei está te esperando, ele teve outro sonho, está te esperando para que você decifre. O lenhador pensou, não, eu não posso ir. O soldado disse, uma recusa ao convite do rei é sentença de morte. Você vai recusar o convite do rei? Não, então o lenhador disse, me dê um dia, eu preciso refletir sobre esse sonho. Aí o soldado concordou e voltou para o castelo. E o lenhador foi até a floresta na esperança de encontrar o pássaro e se desculpar. Para que o pássaro revelasse o significado do sonho. E ele sentou e ficou lá lamentando. Lamentando foi quando de repente o pássaro apareceu. O que houve? O rei sonhou outra vez e ele,
Ô pássaro, eu sei que eu não fui honesto com você, mas se você me ajudar dessa vez, eu reparto a recompensa com você. E o pássaro, você promete? O lenhador disse, eu prometo. Tá bom. Diga ao rei que o punhal significa que o reino está impregnado de violência. Fale para o rei ter muito cuidado para não ser vítima de violência. Então, o lenhador foi contar ao rei o significado do sonho. O rei aceitou, é, e ele foi recompensado por 2 bolsas contendo moedas de ouro. E pelo caminho, o lenhador começou a ficar irritado e, cego pela ganância, começou a achar que o pássaro estava se aproveitando dele. Aí ele começou a resmungar. Nossa, que pássaro abusado, está se aproveitando de mim, sendo que sou eu que vou até o rei, que revela o significado do sonho, que carrego esse peso das bolsas contendo as moedas de ouro. Eu vou me livrar desse pássaro. Então, o lenhador se dirigiu até o lugar combinado. Pegou uma pedra, escondeu nas costas e arremessou assim que o pássaro surgiu. E a pedra passou de raspão no pássaro. O pássaro conseguiu alçar voo. Foi rápido. Então o lenhador foi embora com as 2 bolsas contendo as moedas de ouro, todo feliz, e não cumpriu o combinado com o pássaro. Passou-se algum tempo, o rei teve outro sonho. Sonhou com cordeirinhos brancos, saltitando, pulando ao seu redor e ele sentado no trono. Aí ele ficou pensando. Ao despertar, ele pensou: o que significa esse sonho com esses cordeirinhos brancos? Aí convocou os soldados e falou: vá até o lenhador e traga-o aqui para que ele decifre esse sonho para mim. O soldado se dirigiu até a casa do lenhador. Quando o lenhador abriu a porta e viu aqueles soldados, levou um susto e pensou: ai, agora está tudo complicado para mim, porque eu enganei o pássaro já 2 vezes, ele não vai confiar em mim, ele não vai me ajudar, como convencerei? Aí só que ele utilizou a mesma estratégia, falou ao soldado: dê-me um dia para que eu pense sobre o sonho do rei. Assim foi combinado, os soldados retornaram para o castelo e ele se dirigiu até a floresta e começou a lamuriar, começou a imprecar contra o destino, a choramingar. Foi quando de repente apareceu o pássaro e ele: me perdoe, pássaro, eu fui muito injusto com você, eu fui desonesto, mas, por favor, agora a minha vida está em jogo. Eu tenho que decifrar o sonho do rei. Você concorda em me ajudar? Você me perdoa? O pássaro respondeu: tá bom. Esse significado, sonhar com cordeirinhos, significa que o reino agora está impregnado por pureza e paz. Fale para o rei ficar tranquilo, que agora o reino está feliz, tem paz e segurança. Então o lenhador foi diretamente ao rei, contou a ele, e o rei ficou muito feliz com a notícia e o presenteou com 3 bolsas contendo moedas de ouro. Quando se despediu do lenhador e ele estava no caminho, ele pensou: nossa, o pássaro que me ajudou, se eu tenho esse ouro foi por causa do pássaro, foi ele que interpretou o sonho e eu fui tão desonesto com o pássaro, tão injusto. Nossa, depois eu vou lá na floresta, vou pagar o que devo a ele. Aí ele chegou na floresta e encontrou o pássaro e falou: olha, aqui está o seu pagamento. E me perdoe, eu estou tão envergonhado de mim, das minhas atitudes. Eu estou muito envergonhado, me perdoa. E o pássaro falou para ele: eu não preciso de moedas de ouro. Eu preciso de coisas simples, eu preciso de sementes, voar livremente, de um bom ninho. Eu não preciso do seu ouro. Aí ele falou: são poucos os homens que são fiéis aos valores éticos, aos princípios, que não se deixam corromper pela ganância. Isso foi a fala do pássaro. Mas o pássaro desejou que ele fosse feliz. Siga feliz apesar de tanto ouro. Então, o lenhador seguiu sua vida e esse conto nos convida a refletir que, em alguns casos, a ganância pode cegar a pessoa
e ela pode trair, às vezes ela pode trair quem o ajudou, como o lenhador fez com o pássaro na segunda parte do sonho. Existem várias interpretações para esse conto. Muitos interpretam concentrando na sabedoria do pássaro, usando como fazendo uma analogia, dizendo que é a voz interior, a voz da consciência. Muitos se concentram na conduta do lenhador, que se deixou contaminar pelas influências do ambiente externo, porque há uma fala em que o pássaro diz ao lenhador, teve um momento da história que o pássaro diz, você é simplesmente fruto da atmosfera do reino, porque quando o ambiente estava impregnado de traição, você me traiu. Quando o ambiente estava impregnado por violência, você foi agressivo comigo, me arremessou aquela pedra. Quando o ambiente estava impregnado por harmonia, pureza, você foi justo e honesto comigo. Então, o que acontece no ambiente externo te influencia suas atitudes. E como se manter, eis a pergunta, e como se manter íntegro, sem se deixar sofrer pela influência do ambiente externo. Então, esse conto nos convida a uma reflexão filosófica e cada um aprende alguma coisa com esse conto. Eu achei ele muito interessante e vim aqui compartilhar com vocês. Tenham um bom dia, que Deus abençoe. Tchau, um abraço.